De manhã, muito cedinho, quando o sol devagarinho vem rasgando a escuridão, ouço a voz da pionada no galpão arrinconada, em roda de chimarrão. Iniciamos este programa no fim do mês de novembro. O pessoal está terminando de plantar, há um pequeno atraso na área de soja. Nosso pêssego está maravilhoso, mas a queda de produção é em torno de 30% a 40%, me disse o pessoal da área industrial. Por consequência, aquelas fábricas que iriam até fins de fevereiro trabalhando vão reduzir um mês de trabalho. Consequentemente, o pessoal que vive trabalhando nessas indústrias vão perder um pouco de dinheiro, um pouco bastante, mas é uma situação climática. Nós tivemos muito calor durante o ano e o pêssego ele precisa de determinadas horas de frio, em torno de 400 a 500 horas de frio. Isso não aconteceu, por consequência, a produtividade caiu. Os preços de mercado: soja 65, posto Porto de Rio Grande, o arroz 37, que é um absurdo. O leite deu uma reagida, subiu 20 centavos. O preço do boi ainda continua baixo, mas com acréscimo agora fim de ano, por causa do churrasco de fim de ano. E o pessoal tem um pouquinho mais de dinheiro no bolso para comprar carne bovina. A carne que está dominando o mercado é a de porco e a de galinha. Em função do milho baixo, a produtividade, tanto no porco como na galinha, aumentou. Nós estamos abastecendo o mercado interno, exportando. Não podemos se queixar, o agronegócio está bem, obrigado, com algumas situações pontuais, como é o caso do arroz. O preço está baixo e cada vez mais vai ficar baixo e o custo da lavoura vai ficar cada vez mais alto. A concorrência é grande da importação do arroz uruguaio, argentino e paraguai, porque o mercado nosso para vender para esses países é a linha branca, geladeiras, fogões, eletrodoméstico, de um modo geral. Então, é impossível dar uma situação adversa na fronteira para não entrar esses produtos, porque, por consequência, eles vão trancar a entrada dos nossos produtos lá. Então, se fala numa palavra muito interessante que se chama mercado. E o mercado, o pessoal tem que procurar outras formas de comercializar o arroz para poder manter um preço viável, para poder seguir plantando. A energia é cara hoje, na puxada d'água, e cada vez vai ficar mais cara, porque o governo federal não tem condições de abastecer através das suas barragens. Isso aí está muito complicado, porque o grande problema é a distribuição. Nós temos instalado na fronteira uma barbaridade de equipamentos eólicos, mas não estão ligados ainda nas nossas redes para distribuir para a população. Isso é um problema sério que tem que se resolver, mas no momento, ponto de interrogação, quando vão resolver. Meus amigos, hoje acompanho uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande e admiro o trabalho dele. Foi nosso prefeito por 2 gestões, é conhecido em todo o estado. Inclusive, eu tive a oportunidade de ver isso quando eu estive em Marau. O interesse da população com relação ao nome dele. Dr. Irajá Andara Rodrigues, hoje nos acompanha. E
nós queremos conversar com ele sobre Rio Grande do Sul, sobre Pelotas, sobre o trabalho que ele está fazendo na área eólica, através de um trabalho muito intenso com relação às prefeituras do estado do Rio Grande do Sul, com a intenção de baixar o custo de energia e facilitar o aumento de indústrias nesses municípios que têm deficiência de energia. Doutor Irajá, é um prazer o senhor estar aqui conosco. A nossa cidade lhe deve muito, nosso estado lhe deve como deputado federal, como deputado estadual. E o senhor hoje é um empresário. Eu estou aqui para lhe ouvir, para o senhor me contar. O assunto primeiro é eólico. Muito bem, olha, em primeiro lugar, uma satisfação voltar a conversar com um amigo no seu programa e dizer que, de fato, há pouco nós ainda conversávamos, não dá para parar de trabalhar. É verdade. Quem se habitua, eu trabalho desde guri, 14, 15 anos e nunca parei, estudei à noite, fiz 2 cursos superiores, tenho uma terceira profissão ainda, hoje é de nível superior, que é jornalismo, mas eu já adquiri o registro como jornalista quando ainda não havia curso superior de jornalismo. Mas deu para fazer tudo isso trabalhando ou estudando em 3 turnos, cumprindo 3 turnos diariamente. Então, não dá para parar. E o resultado disso é que eu inventei um sistema de transformar todas as prefeituras do Brasil em autogeradoras da sua própria energia. A energia que a prefeitura tem que gastar todos os dias para iluminar cidades, para movimentar centrais de água, de esgoto, as repartições públicas, as escolas, as creches, e essa energia toda sai cara para o Estado, para o município, para a União e para os institutos particulares. Então, a ideia é que cada prefeitura produza a energia de que necessita. Por quê? Porque nós somos riquíssimos em ventos, aqui, o nosso sul do Brasil. Em especial, lá no extremo sul, lá no Chuí, ou em toda a costa atlântica do nosso estado, até lá em cima, até Mostardas e os outros municípios circunvizinhos, e nós temos que aproveitar isso aí. E aproveitar para ainda fazer as prefeituras que andam muito mal de dinheiro, nós sabemos disso, não é só o Estado, a maior parte das prefeituras também. Então, dá uma folga financeira permanente para as prefeituras, fazendo com que, com o dinheiro que a prefeitura gasta para pagar a conta da luz, invista num sistema próprio de autogeração, tenha ou não tenha vento. Aí o pessoal fica meio desconfiado quando eu digo isso. Não precisa ter vento, como é que vão movimentar os grandes cataventos? Não. Aluga, consegue gratuito, agora eu consegui isso com o Patrimônio da União, consegue gratuito um pedacinho de terra para botar na beira do oceano ou na beira das nossas lagoas, botar lá as gerações, os sistemas de geração que for necessário por conta da prefeitura, e depois faz uma compensação com a concessionária de energia, produz na beira da lagoa e gasta lá no município, pode ser em Panambi, em Cruz Alta, em qualquer lugar. E esse é um acerto que depois é feito pela empresa que é a concessionária ou o conjunto de concessionárias estaduais. É um sistema que eu estou esperando só agora a resposta de um grupo da Alemanha que se interessou em tomar parte no sistema, e uma respostazinha da CEE para
ter resolvido um problema, que é esse que problema tu relataste, da falta de linhas de transmissão no sistema de transmissão. Então nós achamos uma maneira de fazer em pequenos volumes e usando as linhas de distribuição. Já existentes, né? Sim, as linhas já existentes de distribuição, e nos lugares onde há carência de energia, nessas linhas, e eu estou esperando o estudo que está sendo feito pela CEE, e acho que em breve nós vamos ter Pelotas e um grande número de prefeituras do Rio Grande do Sul utilizando esse sistema. É de graça? Como é de graça? Não. Com o dinheiro que a prefeitura gasta para pagar a conta da luz, ela paga o equipamento e sobra dinheiro depois. Isso é muito bom. E, além disso, ainda a produção no município gera aumento do retorno do ICMS, que é uma das grandes fontes de recursos para o orçamento municipal, e ainda habilita a prefeitura a receber créditos de carbono, que são os créditos decorrentes do protocolo de Quioto e agora do protocolo de Paris, em que os grandes poluidores pagam uma contribuição para quem não polui ou polui muito menos e utiliza fontes alternativas de energia sem queimar derivados de carbono, ou seja, sem contribuir para o aumento do calor interior ou exterior à nossa crosta terrestre. Isto é um avanço, atende a um objetivo de, digamos assim, de finanças, porque melhora as condições financeiras das prefeituras, atende a um objetivo que trata de pegar o Rio Grande do Sul, que importa 65% da energia que consome. Se puder importar menos, vai sair mais barato para o Estado, e aí as prefeituras vão ter condições de se autogerir nesse aspecto, e, além disso, ainda se contribui para a redução da queima de derivados de petróleo, o que, sem dúvida nenhuma, é uma necessidade, e quem não acredita nisso, como o Trump, tem que ver que todos os dias nós temos em várias partes do globo intempéries pesadíssimas, verdadeiros desastres climáticos que vão se acentuar agora à medida que for aumentando o calor na Terra. E isto nós temos que combater. Inclusive, o Brasil é um dos subscritores do Tratado Internacional que visa não ir além do limite, porque nós já fomos muito longe em matéria de aquecimento global. Então, essa é uma das linhas em que eu venho trabalhando agora e com muita satisfação. Acho, por todas essas razões, que é um trabalho que vale a pena ser feito. Mas isto é tudo que se pode fazer pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil? Não. Eu insisto em alguma coisa assim que não é um sonho meu. Olha, é um sonho do Duque de Caxias. E olha, o Duque de Caxias faz tempo que a gente nem ouvia mais falar nele, ele já morreu há tanto tempo, pois há 175 anos. Duque de Caxias, quando foi nomeado governador da província de São Pedro, aqui do nosso Rio Grande do Sul, enviou para a Assembleia Legislativa e a Assembleia aprovou por unanimidade um projeto belíssimo, que era de ligar o oeste com o leste do Rio Grande do Sul pelo nosso sistema hídrico. É incrível, eu inclusive, não vou dizer que tomei um susto, mas fiquei surpreso quando li que o Rio Grande do Sul era e é o segundo estado brasileiro melhor servido
de meios hídricos para transporte. Primeiro, Amazonas. Segundo, não é o Pará, não é Mato Grosso, não, é o Rio Grande do Sul mesmo. Só que o Rio Grande do Sul não dá importância para a sua água. Nós aqui mesmo temos a nossa Lagoa dos Patos, logo ali temos a Mirim, temos a Mangueira, e o grande sonho, na verdade, do Duque de Caxias era ligar os pontos extremos do Rio Grande do Sul através da ligação Jacuí-Ibicuí. Jacuí, um rio que nasce lá na Serra, lá em Passo Fundo, depois desce, é um rio de Planalto, e vai escoar através do Guaíba na Lagoa dos Patos. Desce ele ali onde tem aquela ponte elevadiça nossa, quem vai para Porto Alegre. E o Ibicuí nasce no meio do estado e vai até Uruguaiana, São Borja. Pois bem, até o rio Uruguai. E o rio Uruguai, por sua vez, desemboca no Rio da Prata, que servem para Montevidéu e Buenos Aires. Então, se veja que coisa extraordinária nós teríamos através dessa concepção do Duque de Caxias. Nós podemos ligaríamos e podemos ligar desde Buenos Aires, Montevidéu, depois sobe o Rio da Prata, entra no Rio Uruguai, inflete à direita no Uruguai e pega o Rio Ibicuí. E vai pelo meio do estado, paralelamente à BR-290, vai pelo meio do estado até a metade do Rio Grande do Sul. Ali são as suas nascentes, dos seus afluentes, né? Mas logo depois, descendo o rio Jacuí, ele faz uma inflexão à direita, ele vem norte-sul, ali faz uma inflexão à direita. Então, se nós ligarmos os dois, como se fez no canal do Panamá, se através de comportas nós ligarmos os dois, nós vamos poder ter, eu não vou dizer navios de grande calado, mas barcaças de fundo chato para carregar principalmente grãos, soja principalmente, soja, arroz, milho, trigo. Que beleza vir desde, pegando e largando carga, desde Buenos Aires, Montevidéu, até chegar ali no sistema de comportas, passa as comportas, vindo pelo rio Ibicuí, passa as comportas, entra no Jacuí e continua a mesma tarefa de transportar principalmente grãos. E vai até a Lagoa dos Patos. Na Lagoa dos Patos, desce ela e vem até Rio Grande e ali exporta para o mundo inteiro. Mas se não quiser parar em Rio Grande, continua, vem até Pelotas, vem até o nosso porto, que também ganha uma importância enorme ultimamente, e passa o Sangradouro, entra na Lagoa Mirim e vai até Cebojati de novo no Uruguai. Repare-se que se fez um verdadeiro arco integrando o Mercosul. E essa é uma grande proposta e eu tenho conversado muito com pessoas que lidam com o assunto, em especial com o secretário dos Transportes do Estado, que se tornou um entusiasta da proposta também, e gente que trabalhou na Portobras e trabalhou no DEPREC. Eu acho que agora o nosso governador agiu muito bem. Eu falei no DEPREC, ele transferiu o DEPREC, o antigo Departamento de Portos, Rios e Canais, a chefia para Rio Grande. Não tinha por que ficar em Porto Alegre. E ali surgiu uma outra hipótese. Além de receber toda essa carga interna e de distribuí-la, não é que eu seja contra os caminhões, mas nenhum país do mundo transporta grão de caminhão. Por quê? Porque em pequenas unidades
grandes volumes de carga. Então, o que o pessoal tem em vez disso? São barcaças de fundo chato e que transportam de cada vez o equivalente a 150 jamantas. Você vai com 2 motores só e 2 ou 3 marinheiros ali, faz o mesmo trabalho de 150 caminhões. Resultado, dá para reduzir o custo do frete, o custo do transporte interno 22 vezes. Repara, se eu vou pagar 22 mil por uma determinada quantidade de grãos transportados, se eu trouxer isso por barcaça, a mesma quantidade eu pago R$1.000. É uma diferença monumental. Aliás, nós sabemos, a nossa soja tem um custo de produção inferior à soja norte-americana, que é a nossa concorrente. Sim. Agora, no que chega à porteira, aí nós começamos a perder. Da porteira para diante, nós começamos a perder, principalmente no custo do frete. Custo do Brasil. transporte. É o transporte, principalmente. Então, isto, olha, é uma coisa que não tem preço. Aí o pessoal pergunta, mas para ligar o Jacuí com o Ibicuí, fazer essas comportas, o que seria isso? 400 milhões de dólares, 1 bilhão e pouco de reais. Foi quanto custou a estrada do Parque, ali, aquela estrada que vem do norte, passa ali perto do Grêmio? Isso. Mais ou menos isso. Só que a redução de custo de transporte de carga pesada, de carga de grão, seria uma coisa assim inimaginável. Em um ano de funcionamento já está tudo pago pela economia. Isso é um espetáculo. Eu tive a oportunidade de sair de Estrela de barco. Estrela tem aquela barragem ali, tem aquela eclusa, né? Dá quase 20 metros aquela. Funciona perfeitamente bem. Nós íamos até Porto Alegre de barco. O movimento é intenso de barcaças, de areieiras, né, e outras coisas mais. Ali em Estrela tem um sistema de secagem, armazenagem, depósito de grão. O negócio tem um funcionamento de 50% da capacidade. Quando se chega naquela cidadezinha que está no meio, que agora não me recordo o nome dela, até foi uma cidade que teve muitas batalhas na Revolução Farroupilha, o movimento é intenso de barcaças e barcos andando ali naquela micro-região, é toda sinalizada, a forma de fazer as curvas à noite, e funciona perfeitamente bem. Barcaças grandes. No Paraguai, um amigo meu esteve lá agora, que está com intenções de se mudar para o Paraguai, vender umas terras que ele tem, do outro lado, aí no Uruguai, e se transferir para o Paraguai. Porque ficou muito difícil trabalhar no Uruguai em termos de área social, etc. Ficou cara difícil. Ele teve, inclusive, em outros países, se agradou muito do Paraguai. O trabalho que eles fazem lá é 99% a carga de grãos é barcaça. Barcaças muito grandes, funciona perfeitamente com um custo baixo, como disse agora. O pesado deles é barcaça. O Paraguai hoje é autossuficiente em grão, inclusive exporta para o Brasil, exporta para o exterior, através do caminho dele em direção ao Porto de Paranaguá, e é um país autossuficiente hoje. Inclusive, recebi até vídeos, eu esqueci até de trazer para colocar aqui, para o senhor ter a oportunidade de ver o desenvolvimento paraguaio pela área hídrica. Eles se deram conta. Sim, já estava na hora, né? Nós é que não nos damos conta disso. Estão trabalhando muito bem. E olha, e eu tenho certeza de que com muito pouca coisa, depois de integrar Argentina, Uruguai e Brasil,
era muito fácil de integrar, mais por via hídrica, o Paraguai também, através do Rio Paraná, né? Facílimo. Ele, ali no Cebojati já estão mexendo com porco. Sim. Para isso, para mandar mercadoria de lá e nós mandar mercadoria para lá. A navegação pelo canal do São Gonçalo é muito boa. Teria que fazer uma dragagem na entrada do canal, ali, uma dragagem pesada, retificar ali a saída para Rio Grande, a saída para Porto Alegre. No Sangradouro tem que se fazer uma dragagem boa, sei lá para Santa Isabel. Em direção a Cebojati, eu já fui lá, também teria que fazer uma dragagem boa. Isso aí que nós estamos conversando, já várias vezes nós conversamos com o pessoal da Marinha, porque tem um detalhe. A Lagoa Mirim é uma lagoa internacional. Sim. 18% do território uruguai está dentro da lagoa. E X%, o resto é Brasil. Então, por ser uma lagoa binacional, isso é um assunto que deveria se conversar bastante com as embaixadas, né? Existe aqui hoje a bacia Piratini-Mirim, está funcionando. Existe a bacia Camaquã-Patos, ou seja, essas sequências de bacias que são coordenadas pela comunidade da região, essa gente é que tem que se dar conta disso. Sim. Compreende? Porque eles teriam um interesse maior, que é o pior de tudo, é o custo. Olha, repara o seguinte, com essa providência do governo do Estado, o Sartori juntou a direção do sistema em Rio Grande, o sistema hídrico. Agora, nós temos a grande chance. Num determinado momento, a Holanda quis ter o maior porto do mundo e pegou o Rotterdam e cavaram 5 canais para dentro do continente. E à volta desses canais, eles estabeleceram todo um processo portuário industrial de recepção e de expedição de mercadorias, uma beleza, e criaram o maior porto do mundo naquela época. Agora tem Xangai, que passou Rotterdam longe. Mas nós não temos que cavar canal nenhum. Nós temos o canal... Tem que limpar. Olha, o de São José do Norte, o canal é limpo pelas correntes submarinas. O canal de Rio Grande é só dragar um pouquinho, e o canal de São Gonçalo. Quer dizer, eles tiveram que cavar 5 canais. Nós temos que fazer uma manutençãozinha em 3 canais. Não se justifica nós termos navios que tem que ficar ao largo em Rio Grande, esperando para aportar em Rio Grande, quando nós teríamos disponibilidade, uma vez havendo a direção única nos 3 portos, constitui um porto só, e menor calado vai para Pelotas, calado um pouco maior vai para Rio Grande, calado maior ainda vai para São José do Norte. Então, nós teríamos condições de eliminar. Hoje, tem navios que passam 10 dias ao largo esperando condições de aportar. E isso sai caro, que é um horror, porque tem que pagar estadias, porque é todo um custo que se multiplica. Não tem porquê. Dá para chegar o navio e redistribui ele, ou já vem com o destino certo, mas nós temos que, assim, constituir o maior porto do hemisfério sul. Essa é uma das minhas ideias. Nós temos condições de fazer isso, e é uma maneira de levantar a autoestima do gaúcho. O gaúcho está falando para baixo, está pensando pequeno. Nós temos que fazer essa gauchada toda levantar a cabeça. É o grande momento agora, tudo bem. Nós temos no Estado várias faculdades, universidades, com gente capacitada para trabalhar nisso.
Temos começando aqui pela FURGS, Pelotas, Passo Fundo, Bagé e assim vai. Nós temos universidades na Serra, Caxias. Olha, eu fiz uma experiência há uns 3 anos atrás com a Universidade de Santa Maria. Eu me dava com o Schirmer, que era o prefeito na época, fui lá conversar com o Schirmer. Eu digo, olha, eu não sei se vocês conhecem bem, mas essa região de vocês é riquíssima em minérios de alto valor, ouro principalmente. Não sei se vocês sabem que São Cepé tem 3 minas de ouro paradas há muito tempo. Poxa, mas 3 minas de ouro num município só e paradas, isso é uma barbaridade. Bom, resultado, eu conversei com 2 ou 3 professores da universidade, chegou aos ouvidos do reitor, o reitor me convidou para uma reunião. Saí de lá com uma ordem do reitor para um cidadão, um professor, cuja tese de mestrado tinha sido ouro em Santa Maria, para iniciar um trabalho de prospecção, para ver porque o escudo rio-grandense é riquíssimo, mas riquíssimo em todo tipo de minerais estratégicos e minerais valiosos. Mas por que nós não exploramos isso aí? Quer dizer, nós temos quantidade de gente desempregada, subempregada, passando fome. Por que nós não vamos usar o que nós temos para tentar melhorar o padrão desse Estado? Eu dizia isso para o Sartori. Sartori, para mim, o Rio Grande do Sul não tem um problema financeiro. O Rio Grande do Sul tem um problema econômico. Quer dizer, a Lei Candir nos fez esquecer a indústria. Nós desindustrializamos de joelho perante o... De joelhos. Olha, e a diferença, nós estamos numa posição mais ou menos igual à do Rio de Janeiro. Mas não. Não, mas lá eles roubaram desesperadamente. Aqui no Rio Grande do Sul, felizmente, não. Mas a situação está meio parecida. Então, lá no Rio de Janeiro foi roubalheira. Aqui, o que nós temos é isso. Nós paramos de crescer através da indústria, paramos de crescer através da logística, e nós temos condições enormes de fazer o que nós quisermos, simplesmente aproveitando o que a natureza nos deu. E nós temos que fazer isso. Aí o gaúcho levanta a cabeça de novo. Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos em seguida. Agropecuária Salaberry. Aqui você encontra tudo de linha pet, correaria, produtos para animais de grande porte, ferragem. Agropecuária Salaberry, Avenida Fernando Osório, número 1531, fone 32836867. Venha conhecer nossos produtos. Agropecuária Salaberry. Todas as vidas são diferentes. Por isso somos iguais. Atendimento particular AACD. A mesma qualidade para todos que precisam. A melhor ação. Voltamos, meus amigos, e o doutor Irajá conhece esse estado na palma da mão. Mas uma coisa que o Sartori fez, eu vou me perdoar do seu partido,
Ele, quando assumiu o governo, eu fui um que votei nele. Não gosto de gente lá de Caxias, Bento, que são tudo gringos, que não sabe por que lado vão sair. Que nada, gente boa. Mas aqui o meu voto. Sabendo que ele assumiu um governo pelado, porque o governo anterior pelou o Estado. E, para complementar, nos últimos dias de governo, aumentou absurdamente o salário do pessoal. Eu não estou criticando esse aumento. Então, caixa vazio, problemas futuros. E o Sartori deveria ter colocado na mesa isso, nas primeiras horas de governo. Olha aqui, eu estou pegando um Estado pelado, nós vamos ter que fazer um esforço brutal para organizar isso aqui. A população, os empregados públicos vão passar trabalho para nós poder manter os salários deles. E, por consequência, eu peço ao Estado que entenda a situação real. Isso faltou nele. Agora... Escondeu o jogo, levou o troço meio escondido. Eu não sei se é por política ou porque não quis colocar na mesa. Eu acho que é da própria maneira de ser dele, ele evita confronto. Mas eu te digo, tu vai lá, tu nos gringos. Eu vou te dizer, eu fui para Amaral, que é terra de gringo. Eu fui para ficar 6 meses como exator estadual e professor. Mas o senhor sabe por que eu penso assim? Existe um risco no Estado, que é metade norte e metade sul. O senhor fez um trabalho querendo dividir o Estado no meio. Eu sempre concordei. Por quê? As verbas vêm. Chego ali, eu penso assim, vai uma verba tipo Amazonas para o governo federal. Redistribui, através de um Piratini da vida. Cai em Porto Alegre, para nós chega uma sanguinha aqui. Compreende? Os números são impressionantes. Impressionante. Então, o que acontece? Por que eu vou gostar deles, politicamente? Não posso gostar. Eu acho que tu tens que não gostar de quem deixa sempre essa situação continuar. Eu me lembro, eu fiz essa campanha para tentei criar um plebiscito para a gente constituir outro Estado, mas eu tive gente daqui na Câmara que foi contra. Eu sei. Quer dizer, a culpa não é deles, é da nossa gente mesmo, que acaba trabalhando contra si próprio. E é isso que eu estava dizendo. Falta representatividade? Então. Falta representatividade, falta vontade em algumas pessoas, o que é lastimável. A gente vê, o pessoal vem aí de fora lá, com algum dinheirinho, quando vê, já leva daqui 100 mil votos, juntando tudo. E aí nós perdemos cada vez mais as condições de representatividade. Mas eu faço questão de dizer que fui para Amaral para ficar 6 meses, fiquei 8 anos e só saí de lá porque o governo me tirou. Eu concorri a prefeito de lá, eu era vereador, eu concorri a prefeito, perdi contra 3 sublegendas, me ganharam por 145 votos, e aí me mandaram embora, porque era o governo da Arena, era o governo da época da Revolução, me mandaram embora. Depois, 6 anos depois, é que eu fui voltar para Pelotas. Bom, mas repara que eu me entrosei de uma tal maneira, entendi tão bem aquela gente e passei a admirar um trabalho assim integrado, bonito de se ver. Não se vê como aqui, você fica com um pouquinho melhor, o outro já diz assim, não, meu vizinho lá para mim ele andou, foi roubando. É a maneira. Isso não é propósito. Cheio trabalha, tem direito a amealhar, tem direito a dar uma vida boa para os seus familiares. E esse ciúmezinho, essa raiva porque o outro está bem, isso é destruidor. É destruidor. Então, o que eu acho é isso, a culpa não é deles, a culpa é nossa. E agora eu insisto nisso. Nós temos uma série de ideias. Eu vejo, por exemplo, isso é um problema nacional. Nós temos 90% do carvão mineral do Brasil. 10% tem em Santa Catarina. Só. E aí terminou o carvão. Resultado,
nós não temos uma política nacional de carvão. Ao contrário, o carvão é o patinho feio. Mas vem cá, mas o carvão é carbono como é o petróleo, apenas um estágio diferente. Exatamente. Mas o mundo, a África produz gasolina e produz óleo diesel e produz gás a partir do carvão, do nosso carvão aqui. Agora repara, nós não temos até hoje, como até hoje não saiu a exploração da bacia Pelotas, nós não temos uma gota de petróleo produzido aqui no Rio Grande do Sul, mas nós temos um polo petroquímico para processar essa matéria-prima que é toda importada. Agora, nós temos 90% de todo o carvão mineral do Brasil e não temos um polo carboquímico para processar essa outra forma de carbono, porque ele é nosso. Sim, mas aí nós batemos de frente com quem? O governo federal não tem interesse. Os órgãos ambientais, eles não permitem, não querem falar sobre desenvolvimento, aonde entra na parte de cavar buraco, de fazer isso ou fazer aquilo. É impressionante. Mas tem que partir para o enfrentamento. Nós não podemos ficar nessa miséria por causa de uma meia dúzia de teóricos. Exatamente. Não, é preciso preservar o ambiente? É preciso, claro que é. Mas vamos preservar sim. Vamos preservar usando as nossas fontes energéticas não poluidoras. Nós temos uma outra coisa extraordinária, o gás de xisto. O que é o gás de xisto? É o shale gas com que os americanos acabaram de recondicionar o comércio internacional de petróleo. O petróleo teve a 110 o barril. Isso. E baixou para 50, 60. Por quê? Porque os Estados Unidos lançaram mão do shale gas. O que é o shale gas? É o gás de xisto. E nós temos xisto aqui no Rio Grande do Sul em quantidade. É verdade. Mais uma vez, o xisto que nós temos começa lá no Paraná e depois vem, aflora um pouco mais em Santa Catarina e mais ainda no Rio Grande do Sul. Então, para eles lá, para os dirigentes da economia e a política nacional, que é Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, que eles não têm isso, para eles não interessa, mas para nós interessa muito. Exatamente. E um dia desses, conversava com um amigo meu, que é deputado por Osório ali, e digo para ele, a tua terra, Osório, tem o maior repositório de gás de xisto. Nós temos que explorar isso aí. Pois é, Irajá, mas é difícil. Olha, nos Estados Unidos, a dificuldade que eles tiveram é que o xisto, a rocha de xisto, é bombardeada com água. E eles usaram água doce para fazer esse bombardeio. E, claro, é a água dos aquíferos que eles têm interiormente, como nós temos aqui o nosso aquífero Guarani, Isso. por exemplo. Mas o aquífero Guarani passa lá longe de Osório, e Osório está na beira do oceano. Então, em vez de usar água doce, vamos usar água salgada. E vamos fazer o mesmo bombardeamento e tirar o gás. E vamos... O senhor sabe que o xisto é considerado um excelente fertilizante? Pois é. Poderia baixar razoavelmente, se fosse explorado aqui no estado, o preço do fertilizante. Mas claro, quer dizer, é isso que eu digo, nós temos tudo para crescer, para nos desenvolver, mas nós temos que acreditar em nós mesmos. E nós temos que... nós acreditamos. Agora, tiver mexer com alguma coisa, o IBAMA... Tem gente para mandar contra. O IBAMA, através do filho do Sarney, sabe o que eles estão fazendo aqui na região? Isso não está saindo nem em jornal. Teve um sujeito aí que lavrou uma terra na área do bioma Pampa, que dizem eles que é bioma Atlântico. O senhor pediu licença para fazer isso? Ou seja, lavrar uma terra para plantar? Não.
era terra virgem. Então o senhor vai ser multado, porque o senhor deveria pedir uma licença para poder fazer a lavra no seu campo. Hoje, eles estão percorrendo as propriedades no Estado para multar. Eles não ensinam nada, não trocam ideia, simplesmente multam, arrecadam. Então, o que acontece? Isso gera um grande receio de fazer qualquer coisa. Porque a dificuldade que nós temos hoje é brigar com esse gigante. E esse gigante, as multas são brutais. Sim, eu sei. Então, o que acontece? Vem um empresário, o cara olha o estado do Rio Grande do Sul, com essa situação, não quer. Eu vejo a Votorantim ia fazer uma fábrica. Criaram tanto problema para ela na área de plantio e, por consequência, fazer uma fábrica, os caras foram embora para o Mato Grosso, Goiás. Abriram a fábrica, plantaram eucalipto, pintaram os canecos lá e estão dando risada. Ah, claro. O que acontece? Eu vou te dizer outra coisa. A Paranapanema tinha uma exploração de terras pretas aqui em São José do Norte. Eu me lembro disso. Começaram a impedir. O resultado, eles desistiram, atravessaram o Atlântico e se estabeleceram na Namíbia. Atravessaram assim, sim. Retinho, estabeleceram na Namíbia. Por quê? Porque lá a terra é a mesma e eles estão lá explorando. Quer dizer, o que se poderia numa região praticamente deserta? É verdade. Que é aquela faixa que vai de São José do Norte até Porto Alegre, que praticamente deserto aqui. É deserto aqui. Agora, não porque é problema, isso não é problema nenhum. Na verdade, há uma imposição assim, ditatorial até, de meios absurdos. Eu falar assim, multa, eu tenho o Pontal da Barra, não me deixam vender os meus lotes lá. Já ficou há 4 anos na mão de um juiz de primeira instância, já está há 1 ano e meio na mão do Tribunal de Justiça, e eu não consigo fazer nada. Tenho lá quase 1000 lotes, na beira da lagoa. Mas um dia, uma seca dessas, começou a prender fogo em tudo que foi campo. Resultado, prendeu fogo lá também. Um dia me vem um rapaz e disse, eu vim aqui de multar. Por quê? Porque houve um incêndio no Pontal. Eu disse, tudo bem, como houve em toda parte aí. Não, mas o senhor não tomou providências para impedir o incêndio. Que providências vocês tomaram lá no Taim? É a área de vocês. Que providências vocês tomaram lá? Não, pois lá prendeu fogo. Tu vai ser punido por isso? Vai ter que pagar multa? Não. Bom, resultado, me multaram em R$272 mil porque um dia houve um incêndio lá. Bom, aí eu fui nos bombeiros para ver qual era a frequência. Naquele mês de junho, não lembro qual é o ano, naquele mês de junho tinha havido 102 incêndios semelhantes àquele lá em toda parte, todo o município. Eu digo, tá, e isso aí? Não, isso aí é decorrência da seca e tá, isso aí tudo já foi debelado, pagou, tudo bem. Eu digo, então vamos fazer o seguinte, fui lá na repartição deles, eu quero uma certidão dos lugares desses aqui em que vocês multaram. Ninguém tinha sido multado, só eu. Veio o absurdo, a perseguição política. Exatamente, perseguição política. Isso é uma nojeira. Lastimavelmente, o cara que multou morreu um tempo depois, a culpa não foi minha, mas morreu. O problema é, sei lá, teve um acidente, sei lá o quê. Mas eu digo, mas eu não vou pagar isso, não tem cabimento. Sim. Fiz defesa e tudo, os outros órgãos, conselho, não sei o que, negaram. Um dia desse eu fui lá na secretaria, eu digo, olha, eu não vou pagar isso aqui. Eu tenho porque eles encaminharam uma cópia para a polícia, uma cópia do
da autuação para a polícia para ver se quem é que tinha tocado fogo lá. Claro, a polícia deu a declaração, fez o inquérito, chegou à conclusão normal, olha, não tem ninguém. Isso aí foi alguma bagana de cigarro, sim. Ou alguém que fez um churrasquinho e tal, e como em vários lugares, pegou fogo. Aí eu foi para o juiz, e o juiz, se não tem autoria, arquive-se. Pronto. Aí eu fui lá com a certidão, chora aqui. Eu estou sendo multado por uma coisa que eu não produzi. Está dito aqui que não sabem quem produziu, vocês não podem dizer que fui eu, até porque vocês não têm nenhuma indicação de que possa ter sido eu. E repare, eu não sou mais guri para andar tocando fogo em mato aí. Bom, até hoje ainda a coisa está meio parada. Mas ainda bem que está parada, que eles não estão me incomodando. Mas isso mostra, assim, esse espírito, sei lá, vingador, uma coisa assim. Nojento, uma coisa nojento, triste. Lastimavelmente nós temos que enfrentar isso aí. Mas tem uma maneira de enfrentar, elegendo gente daqui para a Câmara, para o Senado, botando gente nossa no governo, para atuar no governo. Isso aí não pode continuar a acontecer. Estamos emburrando para baixo. É o caso dessa estrada aí. Essa estrada aí é impressionante. Eu fico olhando, há 3 anos atrás aí foi um impulso brutal, e aí simplesmente passaram a ignorar a estrada. Eu vejo o pessoal nosso aqui indo, se organizando, fazendo excursões a Brasília, e chegam lá e batem no muro, entende? E não conseguem a verba. Padilha conseguiu essa verba brutal para a ponte. Concordo plenamente que aquela ponte ali é extremamente necessária. Porque se dá algum acidente na ponte atual, de levantar e baixar, que é uma coisa que... É mecânico, é natural, acabou. Que dê problema. Aquilo ali é um caos. Eu sei porque eu ando muito por lá, vejo os problemas, a gente conversa com os técnicos lá no CREA, há discussões muito sérias com relação àquele miolo ali. Mas a BR-116 é muito importante, não só para nós, como para o Uruguai, para a Argentina, para o país inteiro. O país inteiro. Não, mas eu ainda tenho uma coisa que eu gosto de dizer. Tudo bem, está muito demorada essa ponte, muito demorada essa estrada, BR-116. Mas antes disso, qual foi a última obra importante do governo federal aqui, na nossa região? Nenhuma. A última foi a pavimentação da BR-116, ainda pelo João Goulart, antes do golpe de 64. Eu vou dizer isso aí mais. Faz mais de 50 anos. Eu era Esses 50 guri. anos não aconteceu nada aqui. Eu era guri. Aquele monumento que tinha ali perto de São Lourenço, não sei se lembra, a inauguração da estrada. Eu e um amigo meu fizemos guarda a cavalo, pilchado, e chegou o Jango, desceu, ele foi o primeiro carro a chegar com maior distância, porque aquela estrada estava tapada de pedregulho, quebrou o para-brisa, que foi uma beleza, e o dele, como era o da frente, chegou primeiro lá, e ficou conversando conosco. Era eu e o Daniel Raceu, hoje falecido, fazendo guarda, mostrando o estado, pessoal. E a gente conversou com ele. Me lembro se fosse hoje a cena. Nós ficamos perplexos, né? Chegou o presidente de carro e nós dois ali, guris, tínhamos que conversar com ele. Mas tu repara isso? E isso aí é uma grande verdade. De 50 anos que não aconteceu nada. Nada, absolutamente nada. Quer dizer, isso é um descaso brutal. E nós toleramos isso. E eu digo isso, não, nós não podemos mais tolerar, não podemos baixar a cabeça, temos que levantar a cabeça, afinal de contas, o gaúcho tem uma história de resistência, É o caso da Lei Candirte, que eu não aceito. É uma vergonha. Eu não aceito aquilo. Eu também não. Nós temos uma conta com o governo, temos a receber do governo, e não é pequeno, e a nossa conta é menor, que temos que pagar. Por que não fecha esse casamento?
Não fecha porque falta peso político. Nós temos que ter peso político. Nós temos que ter, não é só peso com número, tem que ter gente que seja disposta a levantar a cabeça e a dizer que não. O caso da Lei Candir é típico. Quer dizer, por que nós devemos... Hoje está terminando o prazo que o Supremo deu para o Congresso regulamentar a devolução do dinheiro da Lei Candir para os estados exportadores. Hoje, casualmente. Repara, aconteceu alguma coisa? Não. E nós temos representação... Meu partido, por exemplo, não tem ninguém no Senado. Então, falta gente com vontade de fazer as coisas acontecerem em favor dessa gente. Me permito dizer, é talvez o estado potencialmente mais rico do Brasil. Mas, apesar disso, por causa desses impedimentos ambientais, por causa de impedimentos políticos, porque nós estamos fora do círculo de comando geopolítico do país, nós somos deixados de lado e vamos nos habituando a ficar assim. Não dá mais para ficar. Nós temos que nos habituar a reclamar, a ir a Brasília. Eu me lembro, quando fui deputado, em pouquinho tempo eu levei 3.000 prefeitos a Brasília. Em época de revolução, consegui botar dentro do Palácio do Planalto 700 prefeitos. E quando o Figueiredo negou o que nós estávamos pedindo, levou uma vaia dentro do palácio. Quer dizer, nós temos que fazer esse tipo de coisa. Não é de bom tom. Não é de bom tom, é viver na miséria. Isso é que não é de bom tom. E pagar a conta. Pagar a conta dos outros. Quer dizer, enquanto o pessoal do Rio lá estava roubando e esbanjando dinheiro, nós temos que pagar o nosso ali religiosamente. E pagar a conta deles. A deles. Não tem cabimento. Então nós temos que levantar a cabeça e eu estou disposto, acho que isso aí não é um problema de idade, é um problema de temperamento. Nós vamos ter que levantar a cabeça. É verdade. E conto contigo para levantar, porque tu é gaúcho também. Então, vamos embora. E afinal de contas, nós temos que dar um jeito. Essa terra não pode ficar mais nessa situação. E nós temos que, de uma vez por todas, levantar a cabeça e dizer: chega, o Rio Grande do Sul já sofreu demais com as patas de vocês. Tá certo. Comandante, chegamos na porteira. Estou bem. Agradeço muito a sua presença. Foi uma palestra ótima que o senhor passou através da nossa TV, para a nossa população ficar sabendo o que a gente pensa. Se goste ou não goste, pouco estamos importando. Porque eu sou livre para explanar o que eu penso. O senhor também. Eu também. Então o que acontece? Gostaram? Gostaram. Não gostaram? Aú! Cidade Rural agradece muito quem nos assistiu e até a semana que vem, se Deus quiser. Muito bem, muito obrigado. É isso aí. À disposição. Vamos aí para essa luta. Pronto. E vamos embora. De manhã muito cedinho, quando o sol devagarinho vem rasgando a escuridão, ouço a voz da pionada no galpão arrinconada, em roda de chimarrão.